Olá a todos, eu sou a Mariana Rocha, tenho 26 anos e estou aqui para falar um bocadinho sobre o meu voluntariado internacional que foi realizado em Marrocos, mais propriamente em Gerada, com um período de duração de um mês. Antes de mais, gostava de agradecer a oportunidade a Vidas Falantes, que me lançou aqui este desafio de falar da minha experiência e também lançar juntamente com eles um desafio na página de Instagram, que se não conheceram, convido-vos a visitar, que tem sempre coisas muito giras e temas, acima de tudo, importantes, que devem ser debatidos também no digital, que também é para isso que ele serve. Onde lançamos um desafio em que para as pessoas me fazerem algumas perguntas, dúvidas que tenham sobre o voluntariado internacional, que sei que são sempre muitas, e eu defini aqui umas 3, 4 questões que eram feitas pela maioria das pessoas e que acho que podem ser importantes também para falar aqui em vídeo. O meu voluntariado foi um voluntariado que me surgiu através de uma oportunidade pós-realização de Erasmus+, em Espanha, onde estive durante 6 meses, e que nesse mesmo ano, já depois das aulas terem acabado, os exames terem acabado, recebi um e-mail dinâmico da Universidade do Porto, de um protocolo que estavam a fazer juntamente com a Comunidade Europeia, que se não me engano era Erasmus Plus+, portanto era assim um nome muito similar a esse, que nos foi enviado pelo nosso departamento internacional da Faculdade de Letras, que era onde eu estava a estudar, que nos estava a dar a conhecer esta oportunidade também para os estudantes da Universidade do Porto. E eu não pensei duas vezes, porque este era um objetivo meu a curto, médio prazo, portanto já tinha feito o Erasmus e agora o próximo objetivo seria fazer o voluntariado. Mas nós sabemos muitas vezes que o voluntariado internacional requer alguns custos, eles monetários, e por vezes um bocadinho pesados do ponto de vista económico para a conjuntura, se calhar, da maioria dos estudantes, que era o meu caso, que inclusive era bolseira na universidade, e que, portanto, logo de início eu percebi que este protocolo deveria de ser um protocolo tal como o Erasmus, que havia a possibilidade de uma bolsa, e então eu candidatei-me, sempre a pedir mais informações, e foi então que conheci este projeto maravilhoso, juntamente com a Associação Medes2, que se não conheces, também convido-te a visitar a página de Facebook deles, que foi um programa em que foi tudo pago, sejam as viagens, seguros de viagens e também estadia e alimentação também era paga, e que as únicas coisas que obviamente nós teríamos de ter do nosso custo era, portanto, todo o estilo de vida que queríamos levar nessas zonas, sejam viagens, o que fosse. O voluntariado, acima de tudo, nós éramos bastantes portugueses, não sei ao certo, mas deveríamos ter à volta de uns 80, 90, até se não mais, de várias regiões de Portugal. Portanto, eu lembro que nós saímos alguns no autocarro no Porto, depois fomos buscando vários outros portugueses também que faziam parte deste projeto, e que depois então atravessamos de barco a fronteira para Marrocos, e depois cada grupo foi para as suas localidades definidas. Como é que isto foi feito? Nós tínhamos um questionário que tínhamos que responder, nomeadamente primeiro a nível da língua, como é que nós estávamos a nível de inglês, também a nível de francês, sobretudo o francês, que era uma língua muito importante, não é? Porque obviamente o marroquino o árabe é muito difícil, o francês era ali uma ponte intermédio, mas também o inglês. Quais eram os nossos objetivos com o voluntariado e de acordo com cada projeto com o qual nos identificávamos mais. Eu, na altura, também um bocadinho por causa da minha falta de inglês, fui destinada a um grupo em que ficamos em Gerada durante o mês, habitados numa pensão, e que o nosso objetivo era trabalhar juntamente com uma comunidade local em que tínhamos talvez 3 grandes pilares. O pilar de nós criarmos um bocadinho de consciência da reciclagem, da questão mais ambiental, visto que aquilo era uma comunidade muito suja, onde não havia muitos cuidados e obviamente também a educação não era aquela que nós temos aqui na Europa, nas nossas escolas, e portanto o nosso trabalho junto a
A associação era trabalhar na comunidade, na consciencialização, na reciclagem e no reaproveitamento de muito material. E foi isso que nós fomos fazendo durante muito tempo. Fomos apanhando lixo, depois as comunidades foram se juntando a nós, pegamos em coisas que dava para reutilizar e reutilizamos. Portanto, foi feito todo um processo junto da comunidade, muito direcionado, atenção, para as crianças, para os adolescentes. Depois também tínhamos tudo o que era a parte mais recreativa e cultural, em que o objetivo era nós levarmos também um bocadinho da nossa cultura, um bocadinho da nossa forma de estar, partilhar com eles e eles também partilhavam connosco, inclusive fizemos dias interculturais. No nosso caso, ensinamos a dançar o rancho, mostramos músicas típicas de Portugal, de artistas também muito conceituados. E também cozinhamos para eles comidas típicas nossas e eles, ao contrário, também o fizeram connosco. Inclusive, nós mulheres tivemos a sorte de sermos tratadas como princesas, porque vestiram-nos, maquiaram-nos, portanto, toda a parte das mãos, toda aquela cultura de festa, que nós até recriámos na altura um casamento e foi muito giro. E elas, inclusive, até nos vestiram com os próprios vestidos delas, dançamos com elas, foi muito giro. E depois também tivemos um papel muito importante ali numa parte de uma escola da comunidade, dos mais jovens, em que a escola era recente, mas e tinha muito boas condições comparado com as outras, só que estava ali um bocadinho triste, faltava ali um bocadinho de ânimo, então nós ajudamos ali a reconstruir a parte do jardim, pintamos a escola, fizemos um muro super giro com as mãos de cada um e todas as crianças da comunidade e, portanto, acabou por ser também um momento muito giro. E, portanto, o nosso trabalho era essencialmente a comunidade, sempre com um objetivo e tivemos a sorte também de ter uma associação que nos recebeu super bem e que nos acolheu, que até tivemos aulas de árabe, deram-nos um mês de aulas de árabe e foi muito interessante. E depois, além disso, aos fins de semana, nós tínhamos a possibilidade também, que nos era dada pela associação, em que havia sempre uma pessoa da associação que, lá está, eram espetaculares connosco e que nos levavam para onde nós queríamos e, portanto, nós definimos, assim, uns 4 sítios que gostávamos de viajar e lá fomos com eles, sempre com o apoio da associação, para que tudo corresse bem, porque às vezes viajar assim pode ser um bocadinho perigoso. Nós não íamos, obviamente, por nenhuma agência, nem nada parecida e, portanto, era fundamental que fôssemos com alguém marroquino que conhecesse e que nos apoiasse também ali na língua e na parte mais logística. E conhecemos também, temos a possibilidade de conhecer coisas muito giras, mas essa parte já eram custos que eram da nossa parte, ok? Sempre que nós quiséssemos viajar, comprar alguma coisa, isso já era da nossa inteira responsabilidade e custos. Mas também lá não era muito difícil, porque o euro lá valia imenso comparado, não é? Com a moeda deles e, portanto, lá viajar também era barato, não é? Comparado com aquilo a que nós estamos habituados aqui na Europa. Passando aqui para as grandes questões que nos foram feitas. A grande questão é a nível de custos. Como eu já expliquei aqui na minha breve introdução, o voluntariado foi, no meu caso, através de uma parceria, portanto tive uma bolsa, se queiram chamar assim, integral, que me cobriu todos os custos e, nesse sentido, a Made2 muitas vezes faz voluntariados, intercâmbios para várias partes do mundo, trabalham muito nessa questão e convido-vos também, se quiserem, a visitarem a página deles, que eles volta e meia lançam. Portanto, se bem que esta altura é um bocadinho mais complicada e não sei se têm feito muitas dinâmicas ou não, mas sei que volta e meia vejo no Facebook há alguns intercâmbios e projetos que vão lançando e, portanto, convido-vos a ver que eles têm lá sempre coisas muito boas e com bolsas, parcerias, como queiram designar. Depois, obviamente, existem sempre outros voluntariados que são pagos ou que não têm tantos apoios, mas que também são super interessantes. Há um voluntariado que eu na altura tive para fazer, mas depois tive algumas coisas na minha vida que não me permitiram, que foi em África, em que há um trabalho muito giro com as crianças, com a comunidade, onde há também uma tendência para conhecer a realidade assim de uma forma um bocadinho mais complicada, que é um protocolo que a Universidade Católica tem,
Portanto, eles são uma universidade um pouco mais católica e, portanto, eles têm, assim, vários programas engraçados de voluntariado e um deles é o internacional. Convido-os também a visitar a página deles, se entretanto quiserem mais informações sobre esse projeto em específico, enviem-me mensagem que eu posso-vos tentar passar toda a informação e alguns contactos que eu ainda possa ter ligados a esse voluntariado. E depois também, obviamente, existem muitos outros. Também sei que aqui a páginas Vidas Falantes já lançou aqui também o voluntariado de uma outra aluna e estudante, a Inês. Se vocês quiserem também, entrem em contacto com ela para tentarem perceber de que forma é que ela também fez o voluntariado, mas hoje existem várias associações. Obviamente, se for ainda mais do vosso interesse aprofundar essa questão, mandem mensagem para a página de Vidas Falantes ou comentem aqui em baixo, que eu posso tentar reunir uma série de projetos, de protocolos e também de associações que, mesmo sendo pagas, que fazem, e vocês podem tentar encaixar aqui nas várias opções. Depois, a nível de... Uma outra questão que me fizeram muito foi também a nível da própria logística. Assim, no meu caso, foi tudo organizado por eles, não é? Portanto, toda a viagem, toda a parte da logística. Uma coisa que eu acho que é muito importante ressalvar é que é fundamental irem com um seguro qualquer, porque eu, no meu caso ia com um seguro, algo que lhes salvaguarda. Não esqueça que normalmente os voluntariados são feitos em sítios um bocadinho mais complicados a nível de higienização, mesmo a nível alimentar, daquilo que nós, europeus, estamos habituados e muito bem habituados, se é que vos diga, porque o choque quando vamos para esses sítios é assim... Um choque tremendo. Eu lembro-me que não tinha uma sanita, portanto, não é fácil, ok? Mas tudo se consegue, eu consegui, muita gente conseguiu e está tudo ótimo, foi a melhor experiência da nossa vida. Mas não é fácil. Eu, no meu caso, recordo-me perfeitamente um dia de muito calor. Nós, depois à tarde, nós estávamos muito junto das crianças lá da zona, da comunidade, e fomos jogar futebol ou basquete, já nem me recordo ao sítio, e nesse dia estava um calor assim gigante, eram capazes de estar uns 43, 44, e houve uma menina que me trouxe, que a mãe lhe pediu para ela me trazer água, e eu, que estava um calor tão grande, tinha tanta sede, não tinha água comigo, bebi a água, não é? E a Mariana não se lembrou que a água não é potável, como nós vamos ali à torneira ou ao chafariz e bebemos num parque, não é? E, portanto, nesse dia à noite comecei-me a sentir muito mal, só vomitava, desmaiei, fui para o hospital, tive um bocadinho mal, depois não consegui recuperar, a minha infecção piorou, os meus sintomas também e o meu estado físico também, e depois com o calor ainda piorou. Tive que ir para outro hospital na cidade, onde tive que levar um tratamento específico e, na altura, além do maravilhoso apoio que eu tive dos meus colegas, dos meus companheiros de grupo e também da associação, que me acompanhou sempre e quando percebeu que eu não melhorou, que me levou mesmo à cidade e me pagou tudo, mesmo o transporte e tudo, estava obviamente salvaguardada por... tanto eu como a associação, por os custos desse seguro e, portanto, sempre que fizerem assim algo, estejam atentos ou estejam preocupados em perceber como é que isso funciona e também em perceber como é que lá funciona, porque na altura, lembro, fui apanhada assim um bocadinho despercebida, porque fui a única que fiquei doente, e que não conhecia muito bem como é que funcionava lá a parte médica, não percebia muito bem. Quando entrei a primeira vez no hospital fiquei até muito preocupada, porque começaram-me a dar soro, a injetar coisas e eu estava sempre preocupada a ver se havia cuidado na desinfecção e portanto, em tudo aquilo que envolvia, não é? Essa parte mais chata para mim. E, portanto, é também que façam alguma investigação, que perguntem muito sobre isso e que não sejam apanhados um bocadinho despercebidos, apesar de comigo correr tudo super bem. Na altura foi um bocadinho preocupante para mim e, obviamente, também para os meus pais que estavam cá em Portugal e que eu estive mesmo quase para apanhar. Eu lembro que até quando fui ao hospital privado fora da cidade, levei comigo, lá tinha um aeroporto, eu levei comigo o dinheiro suficiente para conseguir comprar uma viagem para voltar para o Porto. Na altura correu bem, mas podia ter corrido mal e, portanto, aconselho-vos a fazerem também algum trabalho nesse sentido e conhecerem bem a associação pelo qual vão viajar. Também é muito importante
E pronto, e acima de tudo são essas a parte da logística que se devem mais preocupar. Obviamente também, apesar de todos estes problemas que possam ter surgido e que vão surgir também no vosso voluntariado, porque de tudo aquilo que eu conheço de outras pessoas houveram sempre problemas, inclusive noutros grupos que foram para outras partes de Marrocos, tiveram até problemas mais complicados que nós, porque não tinham mesmo condições e nem sempre foram também bem recebidos pela comunidade, ou o trabalho não era o que esperavam. Há também coisas muito boas, que é aquilo que nós verdadeiramente trazemos do voluntariado, e que foi outra pergunta que me fizeram, em que eu acho que o voluntariado se define numa única palavra, que é a gratidão. A gratidão não apenas pela oportunidade, não apenas por ter conseguido conhecer uma outra cultura na sua maior essência, mas também a gratidão por tudo aquilo que eu recebi, porque eu recebi mais do que aquilo que dei. Eu recebi amor, recebi carinho, recebi muito agradecimento da parte deles e recebi o sorriso. E isso é o mais importante. Eu lembro-me e deixo-vos uma mensagem de como nós podemos mudar a vida de uma outra pessoa com um pequeno gesto. Nós estávamos numa comunidade em que as mulheres ainda eram vistas, infelizmente, com bastante, se pudermos dizer, preconceito, pudor. E na altura o facto de nós irmos para lá e andarmos respeitando sempre a cultura deles, mas tentando também respeitar um bocadinho da nossa, e sempre houve muito esse trabalho feito entre nós e a comunidade. Eu e a minha colega de quarta percebemos que os nossos cremes e os perfumes iam desaparecendo, não é? Desaparecendo no sentido de ficarem menos creme, menos perfume, e portanto facilmente apercebemos que o mais jeito eram ser as pessoas que limpavam o nosso quarto, que eram as mulheres lá da residência, que também cozinhavam para nós, e que no último dia nós decidimos que lhes íamos entregar o creme e o perfume, e elas ficaram muito sensibilizadas, choraram, e eu e a minha colega olhámos uma para a outra, e elas até que disseram assim, como é que se usa, como é que se escova o cabelo, como é que se mete um creme, como é que se mete o perfume, e nós esfregámos-lhes na cara, que eu mais me esqueço, cheguei à cozinheira na cara, e ela começou a chorar e disse assim, shukran, que é obrigada em árabe, e aquilo acabou comigo assim de uma maneira. Foi assim o último dia do cara dela, nunca mais me vou esquecer daquele gesto de lhe passar na cara e ela chorar. E pronto, e são essas coisas que nós trazemos connosco. E as pessoas fantásticas que conhecemos pelo caminho, que nos faz regressar e olhar para a nossa vida de uma outra maneira. Obviamente depois com o nosso dia-a-dia nós acabamos por ser fúteis de certa forma, porque queremos dar um novo, ou porque queremos viajar para aqui, ou queremos comprar aquilo, mas nunca nos vamos esquecer de algumas aprendizagens que trazemos. E o voluntariado mudou a minha vida. O voluntariado mudou sem dúvida a minha vida, e portanto se tu tens a oportunidade, procura, investiga. E eu, se quiseres, estou disponível para te ajudar a ter esta oportunidade, porque acho que toda a gente na vida deve ter esta oportunidade. Toda a gente, toda mesmo. E por isso, se tens essa vontade, não desistas, porque eu não desisti e consegui. E foi a melhor experiência da minha vida.